Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre reinando em vossos corações. Sou o evangelista e professor Márcio Mainardes. Aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Esta é a 12ª lição que será estudada no dia 18 de junho de 2023, que é o 12º aniversário das Assembleias de Deus no Brasil. O título da nossa lição é Criando Filhos Saudáveis. O texto áureo está em Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática diz que a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. A leitura bíblica em classe, o texto que será trabalhado nesta lição, está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, os versículos 40 e depois 42 ao 52. A nossa lição se divide em 3 tópicos e tem também um objetivo tríplice. O primeiro é revelar a normalidade da família de Jesus. O segundo é abordar as fases da vida de Jesus. E o terceiro é explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus. Se você está conhecendo agora o nosso canal, seja bem-vindo, inscreva-se neste canal, deixe o seu like, deixe também o seu comentário. Sou grato a Deus pela vida de todos que têm nos acompanhado semanalmente. Criando filhos saudáveis. O tema geral do segundo trimestre é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E hoje nós tomaremos como exemplo a família de Jesus. Teremos aqui um exemplo positivo. Se na lição anterior tivemos um exemplo negativo ao estudarmos sobre Ananias e Safira, hoje nós teremos um exemplo positivo que é a própria família de Jesus, envolvendo aí José, Maria e seus irmãos. Seu relacionamento será analisado como exemplo para a nossa família. Nos dias que nós estamos vivendo, há um ataque violento contra os princípios morais da família, contra os princípios cristãos. E os pais precisam ter sabedoria para ter a família debaixo de um ensino sadio, de um crescimento saudável. Vamos então, no primeiro momento, analisando aqui sobre a normalidade da família de Jesus, é bom que se diga que a concepção e o nascimento de Jesus Cristo é algo maravilhoso, sendo a concepção virginal um milagre, um ato sobrenatural. Você pode analisar isso nas Escrituras, olhando para o livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Também Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. E o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 34 e também o 35. Diz o seguinte, né? E disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que não conheço homem algum? No 35, o anjo responde: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então veja que a concepção de Jesus é sobrenatural, é um ato do Espírito Santo, algo que nunca aconteceu antes, nunca aconteceu, nunca acontecerá
depois. O Espírito Santo gerando um ser dentro do ventre de Maria, que era uma adolescente, jovem, 16, 17 anos, segundo estudiosos, que não conheceu o varão. Então é um ato sobrenatural. Para que se entenda melhor essa parte, é bom falarmos aqui rapidamente sobre o casamento judaico, que era dividido em 3 fases: a promessa, o desposamento e as bodas. Eles estavam aqui no desposamento, a segunda fase, que é chamado aqui na revista de noivado, mas não é como o nosso noivado. O desposamento já fazia parte do casamento, todavia eles só morariam juntos, só teriam relações depois das bodas. E durante o desposamento, Maria acha-se grávida. Então o anjo do Senhor aparece a José, dando a ele as instruções, e o mais absurdo de toda essa história é que ele crê, um homem que tem muita fé. Jesus é o filho primogênito de José e Maria. Olhando para Mateus 1:25, que está na sua lição, também para Lucas 2:7, que diz: e deu à luz a seu filho primogênito. Isto quer dizer que eles tiveram outros filhos, e a Bíblia afirma isso. Então, quando o catolicismo romano diz que aqueles irmãos de Jesus não eram irmãos, mas sim primos, ou outras pessoas chamadas alegoricamente de irmãos, não é isso. Marcos 6:3, ali nós temos seus irmãos e citados pelos nomes, e também Jesus teve irmãs. É bom que se diga isso também. Gálatas 1:19, o apóstolo Paulo cita que esteve com Cefas, que é Pedro, e com o irmão de Jesus. Então não era costume chamar todo mundo de irmão, como alguns querem dizer para justificar a sua doutrina aí sobre a virgindade perpétua de Maria, o que é um absurdo. Então em Gálatas 1:19, Paulo diz que a ninguém viu senão a Cefas, que é Pedro, e a Tiago, irmão do Senhor. Então, Jesus teve irmãos e irmãs, a Bíblia afirma isso. O que fica claro para nós é que os pais souberam administrar a diferença entre Jesus e os irmãos. Eles receberam de Deus esta revelação. Maria, já desde a concepção, José depois, eles criam nisso, sabiam de que quem ele era, que seria diferente dos demais, todavia eles souberam administrar aí esta diferença. Esta é uma sabedoria que os pais devem ter, porque nem sempre os filhos são iguais, e não é nenhuma comparação com Jesus, que é o Filho de Deus, mas pequenas diferenças às vezes se tornam um embaraço, um empecilho para os pais administrarem. É preciso saber administrar essas diferenças. Veja bem, Jesus nasceu em Belém e, não tendo onde ficar, colocaram ele numa manjedoura, ou seja, num coxo de animais, conforme está em Lucas 2, versículo 7. Ele foi circuncidado no 8º dia, como todo menino judeu, Lucas 2:21, e também foi levado ao Egito por causa da matança de Herodes. Quando o rei Herodes, tetrarca da Galileia, percebeu que os reis magos, reis sábios do Oriente, eles não retornaram a ele para dizer onde estava o menino que seria rei dos judeus, ele ordena para que todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo sejam mortos. Nesse tempo, avisado por um anjo da parte do Senhor, Jesus é levado por seus pais ao Egito para que se cumprisse a profecia do Antigo Testamento. Na adolescência,
Ele esteve entre os doutores e esse é o texto que está na nossa leitura bíblica em classe. Veja Lucas 2 e 46. Nós destacamos aqui. Aconteceu que passados 3 dias, era uma festa e eles perderam Jesus na volta da festa. O acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Ou seja, Jesus estava surpreendendo-os. A juventude de Jesus não é muito mencionada ou nada mencionada na Bíblia. O que temos são relatos extra-bíblicos. Mas aos 30 anos ele aparece junto ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E ali naquele ato, João reluta em batizar Jesus, mas ele diz para que se cumpra a Escritura, e no momento do batismo, Jesus, Filho de Deus, segunda pessoa da divindade, está nas águas do Jordão. O Espírito Santo, em forma corpórea, como pomba, desce sobre ele e o Pai brada dos céus, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, quando isso acontece, Jesus já tem ali perto dos seus 30 anos. O versículo 52, que é também o nosso texto áureo, ele fala do crescimento físico, espiritual e moral de Jesus. Mas nenhum crescimento é frutífero sem a graça de Deus. É ela que comove os corações dos homens em nosso favor. Sem a graça de Deus, não há crescimento frutífero. Agora veja que Jesus tinha sobre ele os 7 Espíritos de Deus. O que são esses 7 Espíritos? É aqueles que são mencionados em Isaías. Você já leu Isaías, versículos 2 e 3? Nós temos ali os 7 Espíritos de Deus e os 7 estavam sobre Jesus, repousando sobre ele. Quais são? O Espírito do Senhor Jeová, que o gerou já no ventre da Virgem, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Ou seja, esta plenitude do Espírito Santo estava na vida do homem Jesus. Então ele cresceu em sabedoria, em estatura e também cresceu diante dos homens e diante de Deus e diante dos homens. Vamos lá, o que é esse crescimento em sabedoria? Através do Espírito do Senhor, ele tem esta sabedoria. A sabedoria não é conhecimento apenas, mas sim o conhecimento aplicado. Não é apenas conhecimento que se adquire através do ler, através do estudar, mas sabedoria fala do conhecimento aplicado, ou seja, a prática do conhecimento. Nós temos também Jesus crescendo em estatura. Ele tinha um corpo normal e saudável, mas ele não tinha superpoderes. Tudo que ele fazia na vontade, na virtude do Espírito Santo. Então ele havia aberto mão da sua glória, da sua divindade, ele havia colocado de lado os seus atributos incomunicáveis para assumir a forma de servo, a forma de escravo. Mas tudo que ele fazia no poder do Espírito Santo, todavia, ele tinha um corpo normal. Então ele cresceu em graça diante de Deus e dos homens. Diante de Deus, refere-se à consciência dele em relação à sua obra. Diante dos homens, fala do seu carisma.
e aceitação ao pregar o evangelho, ao pregar o reino de Deus. Tem gente que parece ter graça somente diante de Deus, ou seja, ele é muito espiritual, fala das coisas de Deus, mas não tem graça diante dos homens, ou seja, não consegue ser aceito. Então perceba que Jesus crescia em graça diante de Deus e automaticamente diante dos homens. É preciso que seja assim. Analisando tudo isso nessa lição, a pergunta que fica é: como criar filhos saudáveis? Como ter uma família saudável? Para manter a família saudável, os filhos, o lar saudável, é preciso seguir esses princípios. Por exemplo, Maria, ela soube guardar no seu coração aquilo que não poderia ser dito antes do tempo. Por exemplo, quando nós olhamos para Lucas 2:51, diz: e a sua mãe guardava no coração todas estas coisas. Então, Maria, sabendo que ele era diferente, sabendo o que aconteceria, que já fora até profetizado por Simeão, quando ele ainda era recém-nascido, né? Maria guardava todas essas coisas no coração. Então, precisa que os pais tenham esta sabedoria de não falarem verdades fora do tempo. Então, é necessário pais equilibrados e ponderados. Quando os pais agem dessa forma, o resultado será filhos saudáveis. Então, veja que a família de Jesus é um exemplo para todos nós. Há muita coisa que você trabalhar aqui na sua classe, você pode expandir cada um desses pontos. O nosso objetivo aqui é trazer apenas uma pré-aula e eu espero ter sido útil para você. Que Deus em Cristo o abençoe mais e mais, em nome de Jesus.